Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da nossa presença. Hoje o webinar é sobre o Programa de Apoio à Produção Nacional e é organizado em parceria entre a FI Group e a Infraspeak. O meu nome é Pierre Quintaneiro e serei um dos oradores desta conversa, que conta com um painel que passo desde já a apresentar. Luís Machado é Head of Finance na Infraspeak Portugal. Boa tarde, Luís, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Pierre. Estava aqui com medo. Sem problema. Rui Santos, Vice-Presidente of Growth na Infraspeak Portugal. Bom dia, Rui. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado. António Valente, Diretor Comercial na FI Group Portugal. Boa tarde, António. Também estou muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Antes de dar início à sessão, quero agradecer a vossa presença, tanto aos oradores, assim como a quem nos ouve e vê, pelo interesse em participar neste evento. Também à FI Group Portugal e à Infraspeak Portugal, pela parceria e por esta primeira iniciativa em conjunto. O pontapé de saída deste webinar será dado pela Infraspeak, que irá começar por abordar as suas soluções inteligentes de gestão de manutenção e de que forma podem ajudar aqui as empresas. Posteriormente, iremos apresentar aqui o Programa de Apoio à Produção Nacional e discutir também alguns daqueles que são os pontos mais relevantes. Estará disponível ao longo da sessão um chat onde podem ir colocando as vossas dúvidas e que serão respondidas no final da sessão. Obviamente, caso não tenhamos tempo para responder a todas essas dúvidas, elas vão ser compiladas e enviadas a todos os participantes após o webinar. Bem, passa um mercado cada vez mais competitivo, com infraestruturas sofisticadas, regulações apertadas e clientes exigentes. As empresas precisam de gerir as suas operações com uma grande flexibilidade e também com muita inteligência. A boa notícia é que a tecnologia está do lado das empresas, obviamente, com impacto nas diversas áreas de negócio. A gestão de infraestruturas e de manutenção muitas vezes tem um peso nos custos operacionais e é uma das áreas em que a digitalização de processos tem um impacto que é incontornável. E é nesse sentido, obviamente, temos aqui a Infraspeak. A questão que se levanta é como é que estas soluções inteligentes de gestão de manutenção podem ajudar a transformar os resultados operacionais e contribuir para um crescimento empresarial sólido. Rui. Ok. Eu vou tentar cumprir essa missão de utilizar, de certa forma, ou fazer, de certa forma, da Infraspeak aqui um caso de estudo, não é? Para se perceber como é que é possível investir em tecnologia. Muito provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir, nem todas elas são necessariamente gestores de infraestruturas ou gestores de manutenção, mas parece-me que se estão a gerir uma operação, seja ela de que tipo for, seja ela a operação no lado de finance ou do lado de gestão de recursos humanos ou qualquer área, que é importante pensar sempre na tecnologia como um parceiro para que se consigam atingir os resultados do negócio, os resultados operacionais e, de facto, fazer com que as empresas e as organizações cresçam ao longo do tempo. Como o Pierre estava a dizer, nós somos uma plataforma inteligente de gestão de manutenção e vou falar um pouco sobre isso, ou seja, como é que a inovação e a inteligência e a tecnologia podem, de facto, ajudar, aqui neste caso em concreto, na gestão de infraestruturas e na gestão de manutenção. E por isso, eu, de certa forma, eu coloco aqui um pouco este objetivo de responder a uma questão. Aliás, a minha apresentação está em inglês, mas eu vou claramente dando todos os detalhes acerca de cada um destes slides, mas o meu objetivo é ajudar a responder a esta questão de como é que a manutenção inteligente ou como é que a inteligência na manutenção pode ajudar e impactar a gestão de infraestruturas. Aquilo que eu vou partilhar aqui hoje também tem muito por base o conhecimento que a Infraspeak tem
de algumas centenas, milhares de empresas de gestão de infraestruturas ou de gestão de manutenção ou de assistência técnica que são nossas clientes ou que já contactaram em algum momento connosco e que nos ajudou também a aprender quais são os problemas típicos dessas empresas, dessas equipas e como é que eles podem ser resolvidos. Nesse sentido, nós já há mais de um ano criamos uma framework ali por alturas de 2019 que condensou um pouco essa nossa aprendizagem ao longo do tempo, ou seja, que tipos de problemas ou de desafios estas empresas de gestão de infraestruturas ou de gestão de manutenção ou de assistência técnica, que desafios é que estas equipas têm? E aquilo que nós percebemos é que existem 4 grandes categorias de desafios, sejam relacionados com a equipa, com operações, com os clientes, com o próprio negócio, e dentro de cada uma destas categorias nós temos desafios tão diversos como desafios de eficiência ou de gestão de custos ou de dados, analytics, não é? e de indicadores de performance, até desafios de adoção de tecnologia, de transparência, e do mais elementar em gestão de manutenção, que é a gestão de manutenção corretiva ou a gestão de manutenção preventiva. Quando nós olhamos aqui para a nossa framework e destas milhares de conversas que fomos tendo ao longo dos anos, aquilo que nós percebemos é que cerca de 25% deste universo refere dados e indicadores de performance como o seu maior desafio. Ou seja, tomar decisões que sejam informadas, que métricas é que devem ser medidas e como é que eu posso reportar isto internamente, reportar para os meus clientes e, de facto, conseguir provar que aquilo que eu estou a fazer funciona ou que estou a prestar um bom serviço. O segundo caso, com 17%, é a adoção de tecnologia. Muitas vezes a dúvida é qual é a melhor tecnologia para resolver os meus problemas. Que tecnologias é que existem e de que forma é que elas se comparam e podem resolver os meus problemas. E depois, por último, a questão da eficiência, a distribuição do trabalho de uma forma eficiente para tornar as equipas mais ágeis e mais flexíveis. E por isso, como é que então nós conseguimos ajudar? Ou como é que a tecnologia consegue ajudar? Ao longo dos anos, foi-se percebendo que, e da nossa experiência, que aquilo que as empresas querem fazer ou o que pretendem atingir com tecnologia é fazer mais com os recursos que têm hoje, por um lado, fazer com que as suas decisões sejam melhores e que sejam tomadas de forma mais rápida para que as coisas não parem, o negócio não pare, e também, e algo que é muito importante e que com todo o contexto de pandemia em que nós vivemos se tornou ainda mais urgente, é ser compliant, não é? Conseguir entregar o nível de serviço e atender a todas as regulamentações e a todas as leis que existem e que, de certa forma, acabam por criar um contexto bastante exigente de gestão para estas empresas. E por isso, ao longo do tempo, sobretudo a partir dos anos 80, foram criadas várias soluções, desde a gestão em papel, gestão de manutenção em papel, até depois passando para as folhas de cálculo, até serem criados alguns softwares especificamente para gerir manutenção, e depois transformando até esses softwares em softwares que funcionam na nuvem, não é? Na cloud, e que podem ser acedidos de qualquer parte. No entanto, o conceito de software de gestão de manutenção, que é o Computerized Maintenance Management System, ou CMMS, efetivamente já não consegue responder a estas necessidades de hoje de inteligência, de conectividade e de flexibilidade. Por uma razão muito simples, é que se nós comparássemos estas soluções como o velhinho Nokia 3310, que nos permitia telefonar de qualquer parte, mas era pouco mais do que um telefone em que eu posso fazer chamadas, registrar os meus contactos, saber quem me ligou. É um sistema de registros. E é claro que também nos permitia jogar a cobrinha, e obrigado à Nokia por tudo aquilo que nos deu por causa disso, porque se calhar muitos de nós têm algumas dezenas ou centenas de horas deste jogo, mas não era muito mais que isso. E por isso é que todas estas tecnologias foram substituídas por tecnologias mais inteligentes. Então, se o CMMS já não serve, qual é a solução
que deve ser adotada hoje. São soluções que, de facto, conseguem pegar em todos os dados operacionais e transformar esses dados operacionais em decisões, em automação de tarefas, em sugestões inteligentes ou na visualização de dados de uma forma que possa ajudar a gerir melhor o negócio. E então é por causa disso que esta década ela é a década da Intelligent Maintenance Management Platform, de que nós somos, de certa forma, pioneiros na InfraSpeak, a década das IMMPs. E, na verdade, então, o que é uma Intelligent Maintenance Management Platform? Esta categoria que a InfraSpeak vem definindo ao longo dos últimos 5 anos, e como é que ela se caracteriza? A primeira coisa é que, de facto, é uma plataforma, ou seja, já nasce como sendo uma plataforma que permite que nós possamos ligar aplicações nativas, gestão preventiva, corretiva, de gestão de estoques, de gestão de análises, ou seja, de analytics, ligar outro software que eu esteja a utilizar dentro da minha empresa, os ERPs, os CRMs, mas também aplicações mais simples como de gestão de tarefas ou de calendário, e ligar inclusivamente outro IoT, ou seja, a internet das coisas, como sensores de movimento, sensores de temperatura, ou as nossas tags NFC, que nós aplicamos à indústria da manutenção pela primeira vez quando a InfraSpeak foi criada em 2015, ou até os smartphones que estão na palma das nossas mãos. O segundo ponto é o facto de ser inteligente, ou seja, ela não é um sistema de registros, é um sistema que trabalha para o manager, que trabalha para os técnicos, inclusivamente dando sugestões inteligentes, por exemplo, atribuindo ou automatizando tarefas, como atribuindo automaticamente determinado tipo de avarias ou de ordens de serviço a um técnico em específico, ou sugerindo que aquele equipamento, ou alertando que aquele equipamento não tem um plano de manutenção preventiva e que deveria ter, ajudando o manager a estar sempre em cima do assunto e a gerir melhor os recursos e a ser mais eficiente. E o terceiro ponto é porque, de facto, ela está em todo lado. Ou seja, a nossa plataforma ela funciona online, mas também funciona offline, no telemóvel, quando nós estamos numa cave que não tem acesso à internet e em que o técnico precisa de trabalhar, e por isso está online, está offline, está no computador para os managers, está no smartphone para os técnicos, e por isso eu tenho acesso em tempo real a toda esta corrente de informação que está a acontecer na minha operação para, sobretudo, aumentar o meu controlo sobre a operação e, por consequência, os resultados que eu consigo atingir. E por isso, há aqui 3 componentes que são fundamentais. É esta flexibilidade, por ser uma plataforma, o facto de ter uma tecnologia que é inteligente e que por isso trabalha para mim e faz com que tudo funcione, e depois porque é conectável, funciona em todo lado e eu posso ligar outras coisas à plataforma, resolvendo os meus problemas de hoje, mas também os meus problemas do futuro, quando eu tiver clientes que têm outro tipo de exigências ou quando eu quiser integrar outro tipo de tecnologias, outro tipo de serviços. E por isso, em suma, como é que a inteligência na manutenção pode ter este impacto na gestão de infraestruturas? De uma forma bem conceitual, para ajudar a explicar, é conseguir construir esta operação suportada por uma plataforma inteligente em que eu consigo colecionar esses dados, porque os meus técnicos utilizam a aplicação no terreno, porque eu tenho a IoT integrada com a plataforma e tenho outro software que está a alimentar a minha plataforma com dados, que de facto tem uma tecnologia inteligente que me permite tomar decisões melhores, inclusivamente tomar algumas decisões por mim, e depois transformar todo esse conhecimento que existe dentro da plataforma em automações, em pequenas automações do dia a dia que me ajudam a fazer com que as coisas aconteçam em tempo, on time, ou seja, de acordo com aquilo que eu prometi aos meus clientes, que eu prometi aos utilizadores das minhas infraestruturas, e de facto fazer com que também essa operação gere mais dados que me permite continuar a alimentar este loop de manutenção inteligente. E por isso, hoje em dia já não faz grande sentido olhar para a tecnologia apenas como um sistema de registros, é preciso olhar para a tecnologia como algo que tem que trabalhar ao nosso serviço. E é exatamente isso que a InfraSpeak faz, e é por isso que nós dizemos com bastante orgulho que a manutenção inteligente começa aqui, começa na InfraSpeak. E era isto que eu trazia hoje para vocês.
Estás em mudo, Pierre. Desculpa, dificuldades técnicas. Obrigado, Rui, obrigado pela tua explicação. Essa foi bastante elucidativa. Se calhar fazia agora aqui uma pergunta aqui ao Luís. Luís, quais são para ti os principais obstáculos para as empresas basicamente evoluírem neste âmbito? Sim, obrigado, Pierre. Efetivamente, um dos obstáculos que nós vemos e que acredito que muitas empresas de software vejam neste momento é um pouco devido à conjuntura atual. Estamos a falar de uma conjuntura de alta incerteza, em que muitos planos de investimento são colocados muito em causa, principalmente por pessoas como eu, portanto, por financeiros, por diretores financeiros que atuam aqui um bocadinho, às vezes, como gatekeeper e bloqueio de algumas decisões que podem impactar de forma incrível a operação da empresa. E muitas vezes o tema financeiro vem à baila. Portanto, eu acho que, sem dúvida alguma, estas soluções digitais de software e de inteligência são críticas para as empresas ganharem competitividade. São críticas, especialmente neste momento de conjuntura, e acho que isso é um paradoxo bastante interessante, que é, na altura em que nós estamos com uma conjuntura mais incerta, as empresas que ultrapassam estas crises de forma triunfante, por norma, são as que têm vantagens competitivas, são as que estão mais digitalizadas. Isso viu-se quando começou todo este tema, e as empresas que já estavam, por exemplo, a trabalhar na nuvem, conseguiram transferir as suas operações diárias e quase não sentir um impacto operacional. Mas o que efetivamente acontece é, muitas vezes, estas soluções ainda batem aqui neste domínio financeiro, e o tema do investimento é uma grande barreira, ou uma discussão que costuma surgir. E, efetivamente, eu acho que programas como este que nós estamos aqui a apresentar, e que vocês vão apresentar aqui à frente, são uma enorme vantagem, porque deixem o custo, quer o custo da implementação e tudo mais, mas também o risco de partir para uma solução que muitas vezes são soluções até já nestes programas possíveis de ser software como serviço, portanto, licenças mensais de baixo custo, que as empresas conseguem adaptar e gerir consoante a sua necessidade e a sua utilização também, mas são efetivamente este tipo de programas que permitem também dar um boost aqui à digitalização, à modernização das empresas. Portanto, eu acho sem dúvida alguma que vocês são os especialistas para falar deste tema e para nos apresentar aqui um bocadinho como este programa em específico pode ajudar as empresas a modernizar, mas acho que esta barreira do investimento acaba muitas vezes por ser uma barreira também um pouco mental, em que, se quem procura esta solução e tiver em vista a sua utilidade e o retorno no seu investimento, consegue apresentar uma solução como um programa de incentivos para diminuir este custo e, como tal, também afastar essa barreira da discussão. Certo, obrigado, Luís. Às vezes pode ser quase a diferença entre um programa destes, não é? A diferença entre decidir não investir ou investir, não é? Portanto, acho que é um bocado por aí. Bem, pronto, exatamente uma das despesas que pode ser enquadrada neste tipo de questões é esta que a InfraSpeak apresentou aqui, porque, e agora passando aqui um bocado ao tema central que é este webinar. O webinar, tema central aqui na parte do programa de apoio à produção nacional, que vou passar desde já a apresentar. Portanto, o Plano de Apoio à Produção Nacional é um apoio que foi lançado recentemente, que se encontra ao abrigo do sistema de incentivos ao empreendedorismo e empresas, e é um apoio que é especialmente visado para empresas de pequena dimensão, ou seja, este apoio é especialmente direcionado para empresas pequenas e micro. E o investimento que normalmente que é possível enquadrar neste apoio pode ir desde os 20 até aos 235 mil euros, ou seja, embora aqui na parte dos 235 mil euros existem alguns cais em que o investimento máximo é um bocadinho inferior, mas isto é especialmente interessante para empresas que pretendam fazer pequenos investimentos e que por vezes estão um bocado limitados no âmbito daquilo que são os projetos no âmbito do Portugal 2020, que tem limites mínimos de despesa
muito superiores e que às vezes as empresas pequenas podem acabar por não ter essa capacidade. Esta é uma boa oportunidade para se financiarem, por assim dizer. As taxas de apoio neste programa variam entre os 30% e os 60%. Obviamente que aqui há uma pequena diferença entre territórios ditos normais e os territórios de baixa densidade, já que os segundos normalmente têm uma majoração de 10% face aos primeiros, ou seja, os de baixa densidade, aqueles que estão mais no interior do país, normalmente têm um apoio superior, e portanto é uma das diferenças deste programa. Uma das questões que eu queria aqui também reforçar, só um bocadinho, estou aqui com uma questão. Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Ok. Surgiu aqui um pequeno aviso. Pronto. Uma das questões que eu acho interessante no âmbito das empresas, para as quais pode ser interessante, é o valor do investimento, uma coisa que eu já frisei aqui no âmbito do programa. O facto de muitas das vezes as empresas que se querem fazer algum tipo de investimentos e às vezes até olham para as questões dos projetos, por exemplo, do Portugal 2020, e não se querem ou não podem se candidatar porque não têm, por exemplo, a componente das exportações no seu ADN, ou seja, no negócio, e não faz sentido, ou por vezes até a questão que me estou a recordar agora da contratação de recursos qualificados. Por vezes é um entrave para essas empresas se candidatarem e neste caso a questão fica facilitada por este programa. Como uma das coisas também que este programa é uma das características, por assim dizer, é que é especialmente direcionado para empresas com CAI produtivo, ou seja, do 0,5 ao 33, até não é o acaso que se chama Programa de Apoio à Produção Nacional, se bem que está aberto a outros códigos de atividade económica, nomeadamente no âmbito do turismo. Há muitos avisos, até porque isto é gerido localmente, há muitos avisos que prevêem que o CAI do turismo também seja elegível e depois já há uma série de outros CAIs que se tem de analisar aviso a aviso, zona a zona, para perceber se os vossos investimentos são ou não elegíveis. Isto só para reforçar a ideia, normalmente estes CAIs que eu vos falei estão presentes na maioria dos avisos, depois existem alguns avisos que permitem um determinado CAI, outros determinado CAI. Como eu estava a dizer, estes são projetos geridos localmente, ou seja, pelas comunidades intermunicipais. Portanto, basicamente, o que é necessário ver aqui das pessoas que estão desse lado, que têm algum investimento que tenham previsto ou se pretendem candidatar a este programa, é perceberem em que se inserem, ou também a FIGRUP obviamente pode dar essa ajuda, e perceber aquilo que esse aviso permite ou não fazer. Portanto, algumas das linhas, algumas das condições de elegibilidade que eu gostaria também aqui de frisar. Não vou frisar todas, vou frisar aquelas que me parecem relevantes e importantes neste caso. Uma delas tem a ver com o facto das empresas deverem apresentar resultados positivos antes de impostos no último exercício económico, declarado, obviamente, para efeitos fiscais. Se for 2019, é 2019, por hipótese. Também é necessário que essas empresas tenham pelo menos um funcionário efeto aos quadros da empresa no ano pré-projeto, ou seja, com descontos para a segurança social também. E também uma das condições deste apoio, há pouco falei da contratação que pode ser um entrave, este apoio basicamente o que pede às empresas, passa a expressão, é que não façam despedimentos, ou seja, que mantenham os seus postos de trabalho constantes, não é? Pronto, passamos agora se calhar à questão das despesas elegíveis, que já está aqui no ecrã. Pronto, basicamente a nível de despesas elegíveis, este programa permite a aquisição de máquinas e equipamentos, assim como também permite que sejam os custos de instalação e de transporte. Portanto, depois temos a aquisição de equipamentos informáticos, nomeadamente tudo o que tenha a ver com o seu funcionamento, todo o software que está inerente ao equipamento. Depois, software standard ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa. Depois temos a concessão de registro associado à criação de novas marcas e coleções.
Temos também custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas e subscrição inicial de aplicações em regimes de Software as a Service, ou na sigla SaaS, como se costuma dizer. E a criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios de motores de busca. Depois também temos a possibilidade de investir em material circulante, está sempre limitado aqui a um máximo de 40 mil euros. Estudos, diagnósticos, auditorias e planos de marketing, até um máximo de 5 mil euros. Temos também serviços tecnológicos e digitais, sistemas de qualidade e ou certificação, até um máximo de 50 mil euros. E depois as obras de remodelação ou adaptação, que normalmente devem ser para a instalação de equipamentos produtivos que sejam financiados ao abrigo deste projeto ou desta candidatura. Em termos de prazo de submissão de candidaturas, que acho que é uma questão relevante, que para as pessoas que nos veem, de norte a sul, podem ter aqui maior ou menor grau de urgência, se pretenderem candidatar a este tipo de projetos. Portanto, no Algarve houve duas fases, ou existem duas fases. A primeira até o 29 de janeiro, que já terminou, e tem a segunda fase agora até o dia 26 de fevereiro. Temos ainda no Alentejo candidaturas até ao dia 15 de fevereiro. Temos no Norte e Norte de Lisboa candidaturas até ao dia 26 de fevereiro. E o Centro é quem tem neste momento o prazo mais alargado, portanto, que será o prazo até a final de março, 31 de março. Só um bocadinho. Exatamente. Pronto. Agora vou só dar aqui uma vista rápida naquilo que são as CIMs que têm já avisos abertos. Portanto, no Norte, e vamos passar do Norte para o Sul, também tendo em conta aqui a vossa localização geográfica, vou passar aqui a citar as comunidades intermunicipais que têm aqui os avisos já abertos. Portanto, no Norte, a CIM Tâmega e Sousa, a CIM Terra de Trás-os-Montes, a CIM do Ave, a CIM do Alto Tâmega, a área metropolitana do Porto, CIM do Cave. Depois o Alto Minho tem aqui algumas linhas, está também aberta, mas está mais dividida por linhas, portanto é uma questão também de depois se ir verificar a nível de apoios. Eles têm, entre outras coisas, uma parte específica, por exemplo, estou-me a recordar de apoios para empresas de bebidas, alguns apoios têm a ver com a parte das pensões, pronto, tem diversas linhas, é um bocadinho perceber aquelas onde as pessoas se inserem, as empresas neste caso se inserem, e perceber qual é que faz mais sentido. No centro temos a Beira Baixa, Coimbra, região de Aveiro, Viseu, Dom Lafões, região de Leiria e a CIM do Oeste. Depois a Lisboa, temos aqui a GAL Rural, temos a GAL das Pescas de Ericeira, Cascais de Lisboa, Setúbal, Montijo, a GAL Adrepes Rural e a GAL Sintra Urbano. Alentejo, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Lesíria do Tejo e Alentejo Litoral. Por fim, o Algarve, que foi, se a memória não me falha, foi o primeiro aviso a ser lançado e, portanto, para terminar aqui as zonas elegíveis que se podem candidatar a este programa para já. Obviamente que algumas zonas que não têm ainda aviso aberto, estou-me a recordar pelo menos da CIM do Douro, a menos que entretanto tenha saído o aviso, mas existem algumas que ainda podem abrir e portanto é manter-se atentos, também nós fazemos e portanto se for esse o vosso objetivo também podemos fazer esse acompanhamento convosco. Portanto, depois de apresentar aqui o programa, António, na tua opinião, quais são as características que uma empresa deve ter para ter, no fundo, um projeto que seja vencedor, não é? Que seja aprovado? Obrigado, Pierre. E no fundo é isso que interessa. Interessa quando fazemos projetos, que os projetos sejam aprovados e que o promotor tenha acesso ao financiamento. Mas antes de dar aqui algum contexto, porque julgo que é importante, ou seja, todos nós entendemos, é de fácil percepção e de fácil entendimento,
que existe uma necessidade urgente de estimular a retoma à economia. E a nossa economia assenta sobretudo em micros, em pequenas e algumas médias empresas. E é quase cíclico que um instrumento que existe e que o nosso executivo utiliza para estimular a economia são efetivamente avisos direcionados, como tu muito bem disseste, para as micros e para as pequenas empresas. No passado tivemos o Modcom, um pouco posterior tivemos o SI2E e agora o Plano de Apoio à Produção Nacional. Portanto, para as pessoas mais entendidas que nos estão a ouvir, isto não é nada menos, nada mais que um SI2E um pouco mais simplificado devido à conjuntura que estamos a viver. E nesse sentido, o objetivo que está por trás e que está subjacente a um aviso destes é criar ou dar instrumentos às micros e às pequenas empresas para criarem condições para, de algum modo, conseguirem ser mais resilientes, já que é uma palavra que está muito em voga, ser mais resilientes quando estão a enfrentar o mercado. Portanto, são investimentos, e correndo o risco de me repetir relativamente àquilo que foi a tua explicação, são investimentos para apoiar na transição digital, na transição energética e, sobretudo, na introdução de processos de produção ambientalmente mais amigos do ambiente e que seja também um estímulo à produção nacional. Respondendo à tua questão em particular e fazendo o parênteses que tu muito bem fizeste, que é, quer dizer, cada aviso ou cada candidatura irá ser avaliada por uma autoridade local, nomeadamente pela comunidade intermunicipal. Portanto, eu vou tentar ser o mais genérico possível, sob pena de estar aqui a dizer algo que não é totalmente assertivo, como eu gosto de ser, até porque acho que é isso que ajuda as pessoas que nos ouvem, que procuram apoio junto de nós. Portanto, as empresas, quando estão a fazer uma autoavaliação e de algum modo a definir aquilo que são os investimentos, têm de ter algo muito, muito claro, que é o diagnóstico da sua realidade. Ou seja, ao dia de hoje tem uma determinada realidade e os investimentos que vão realizar é no âmbito de uma projeção tecnológica, ou seja, realizar um upgrade tecnológico no âmbito daquilo que é a inovação processual. É claro, e as pessoas que estão a ouvir assim o entendem de uma forma muito clara, os investimentos têm de ter uma componente de inovação. E atenção que inovação, isto não é nenhum palavrão, basta investir em tecnologia, realizar algum tipo de investimento digital para melhorar os índices de performance e os índices de qualidade. E depois, obviamente, cabe-nos a nós rotular dentro daquilo que é a indústria 4.0 e a indústria circular. Aproveito para dizer que isto são temas muito, muito importantes e que, inclusive, são eixos estratégicos no âmbito daquilo que é o novo plano de recuperação e resiliência e também aquilo que é o novo quadro comunitário. Além disso, é extremamente importante existir um enquadramento na estratégia nacional. Para quem não sabe, a estratégia nacional e regional dá-se pelo nome da RIS, está bem? É a RIS 3, e determinada região tem os seus eixos prioritários ou a sua estratégia. Vou dar um exemplo muito simples, ou seja, a estratégia regional de Lisboa e Val do Tejo é diferente do Alentejo, que será diferente do Norte, que será diferente do Centro, e assim sucessivamente. E a empresa, de acordo com a sua posição, tem de estar enquadrada dentro dessa estratégia regional para ter um projeto que é mais valorizado do ponto de vista do mérito que será avaliado. E, por fim, algo que eu gostaria de deixar aqui bem claro, e isto é inequívoco. As empresas têm de manter os postos de trabalho. E se existir essa possibilidade de incrementar os postos de trabalho, dependendo de comunidade de aviso para aviso ou de comunidade intermunicipal para comunidade intermunicipal, pode ter uma valorização no âmbito daquilo que é o mérito do projeto. Portanto, resumindo, indústria 4.0, circular, inovação, transição digital e manter os postos de trabalho são pontos fundamentais para um projeto ser aprovado. Boa, obrigado António pelo teu contexto
e pela oportunidade de teres aqui partilhado também um bocadinho daquilo que é o teu conhecimento já vasto neste âmbito. Se calhar agora iríamos passar aqui a responder aqui a algumas questões que têm sido partilhadas pelos nossos, não sei se posso chamar telespectadores, internautas, pronto, basicamente as pessoas que nos acompanham lá em casa. E, portanto, se calhar começaria por fazer aqui uma questão ao Rui, não sei se o Rui ou o Luís depois, se quiserem um ou outro responder, mas temos aqui basicamente uma questão que é, portanto, regra geral, as equipas adaptam-se ao uso da plataforma ou têm alguma resistência por parte dos gestores ou dos técnicos? Isto relativamente aqui à plataforma da InfraSpeak, certo? Sim, é uma boa questão, porque muitas vezes quando estamos a falar da adoção de tecnologia e de começar a utilizar uma plataforma ou de escolher uma plataforma ou às vezes mudar de sistema que estamos a utilizar hoje, uma das questões que é muito colocada e que é bastante relevante é: será que a minha equipa se vai adaptar? Será que a minha equipa vai utilizar? Será que é muito difícil de implementar? No nosso caso, há dois universos aqui. Há o universo da própria plataforma, que é muito fácil de utilizar. Nós costumamos dizer internamente que nós somos quase que obcecados pela simplicidade da própria plataforma e, por isso, resolvendo problemas que são complexos às vezes, mas de forma muito simples. E por isso nós temos desde gestores a utilizar, aos técnicos no terreno a utilizar, diferentes tipos de formas de utilizar a plataforma com diferentes tipos de utilização, e a plataforma é quase que autoexplicativa e por isso é muito fácil de utilizar. E depois tem muito a ver com o tipo de suporte e de apoio que é dado, quer na implementação, quer depois, quando nós estamos a utilizar a plataforma. E por isso, uma coisa que a InfraSpeak faz, e desde o início, é cada cliente nosso, cada operacional, cada operação, tem da nossa parte aquilo que nós chamamos um gestor do sucesso do cliente, que é alguém que os clientes conhecem o nome, têm o número de telefone, conseguem ter aquele suporte sempre que necessitam, e sendo também que nós nem tão pouco limitamos a utilização desse Customer Success Manager ou desse gestor do sucesso do cliente, porque o nosso nível de confiança em que a plataforma é fácil de utilizar, que as empresas e as equipas ficam autónomas muito facilmente, a nossa confiança é tão grande que não temos nenhum tipo de problema em dizer aos clientes: fale connosco quando precisar, nós vamos estar sempre aqui para ajudá-lo a utilizar e a tirar o máximo proveito da plataforma. Ok, perfeito, obrigado. Pronto, temos aqui mais uma questão que tem a ver com, boa tarde, uma questão sobre cais de atividade, uma empresa que tem como cai de atividade principal de casa de chá e de cai secundário de indústria de panificação. Portanto, um não é elegível e o outro é. Podendo concorrer, se pode concorrer a este concurso. Basicamente aqui a questão que me parece que é que se tiverem dois tipos de códigos de atividade, se um não sendo elegível e o outro pode ser inelegível, se pode candidatar. A pergunta é: depende. Depende porquê? Porque há aqui alguns avisos, que se não estou em erro, se a memória não me falha, em que exigem que o CAI principal seja, que basicamente para serem feitos investimentos, o CAI principal seja aquele que é basicamente no âmbito do aviso. Mas há outros em que não tem que ser o CAI principal. Por exemplo, pode ter um CAI que é o principal, que não é elegível, e o CAI secundário que é elegível. E nesse caso, podem se candidatar na mesma. Obviamente tem que ser o aviso, se ele não exige que o CAI principal, que os investimentos sejam feitos no CAI principal, mas não sendo, podem ser feitos investimentos, mas obviamente tem que ser sempre no âmbito do CAI elegível, não é? Basicamente é essa a resposta. Pronto, mais uma questão aqui. Tenho uma empresa de pequena dimensão, o investimento numa plataforma como a da InfraSpeak faz sentido? Não sei se é repetir um bocadinho a questão ou se é um bocadinho diferente. Rui. Nós temos clientes de todos os tamanhos, ou seja, nós temos desde clientes com equipas técnicas e de operação relativamente pequenas, no contexto das pequenas e médias empresas, até operações bastante sofisticadas,
com 100 técnicos, 150 técnicos, 200 técnicos. Se justifica, sim, quase sempre sim. Ou eu tenho uma operação mesmo muito simples e que a partir do momento em que eu tenho uma empresa ou de assistência técnica ou de manutenção, seja AVAC, seja do que for, na verdade, e tenho vários clientes, aí já se justifica ter uma tecnologia que me ajuda a gerir a operação desses vários clientes e, de facto, dar, inclusivamente, uma interface para esses clientes poderem comunicar comigo, ou seja, reportar avarias, fazer pedidos em concreto e haver essa transparência do que é que está a acontecer entre a minha operação e os meus clientes, inclusivamente para os clientes verem que eu estou exatamente a fazer aquilo que está contratualizado com eles e renovem os contratos comigo no fim do período contratual. Isso é uma das componentes. Por isso, e claro que quando tenho uma operação muito complexa, porque é muita gente, não é? Eu acho que nos dias de hoje é quase impossível não fazer. Por isso, nós temos clientes de vários tamanhos, desde equipas com 4, 5, 6, 10, 15 técnicos, a equipas com 100, 150, a 200 técnicos. O facto de ser uma plataforma também permite dimensionar a solução ao tamanho e à complexidade da minha operação. Por isso eu diria que é muito fácil de responder essa questão. Sim, claro que sim. Ok, obrigado. Temos aqui uma questão que eu diria agora que é relativamente típica neste âmbito, que é, se calhar António, fazia-te a questão a ti, é uma questão que surge várias vezes, que é qual é a data das faturas para serem elegíveis neste programa. Pode ser a partir, aqui fala de uma data em específico, mas basicamente o que pretendemos é a partir de quando é que as faturas são elegíveis ao abrigo deste programa de apoio à produção nacional. Bem, a partir da data de submissão da candidatura, salvo se o aviso disser alguma coisa em contrário. Entendam que são, neste momento devem estar, ajuda-me Pierre, talvez mais de 20 avisos em aberto, devem ser mais. Portanto, não sei que o aviso diga algo em contrário, o que em princípio não dirá, se é a partir do momento em que se submete a candidatura. Tá bem? Ok, muito obrigado. Se calhar passamos aqui para mais uma questão à InfraSpeak, que é, portanto, se a plataforma é adaptável a qualquer área de negócio. Queres falar sobre os clientes que nós temos em carteira, Luís, ou das diferentes setores, diferentes indústrias? Sim, eu acho. Isto passa tudo por vocês também? Sim, acho que efetivamente esta nossa plataforma adapta-se um bocadinho a quase qualquer vertical. É algo tão diferenciado como uma unidade hoteleira, como uma unidade de retalho com centenas de lojas, uma empresa de gestão de facilities propriamente dito, ou uma empresa de assistência técnica. Portanto, eu acho que sem dúvida alguma é bastante fácil de adaptar a bastantes verticais, e essa é uma das vantagens da nossa solução. É uma plataforma bastante plástica e que se permite adaptar às operações de diferentes clientes, diferentes setores, diferentes áreas, diferentes geografias. Ok, agradeço-te aqui a resposta. Há aqui alguns clientes que têm feito, algumas clientes, não são clientes, são as pessoas que estão a assistir, algumas pessoas que estão aqui a fazer algumas questões relativamente a determinadas áreas geográficas e se os CAIs deles são elegíveis ou não. Compreendam que neste momento existem, como o António disse, muitos avisos em aberto, nós conseguimos saber de cor, pelo menos aqui, para vos responder em concreto para cada CAI e para cada localização, mas obviamente que depois do webinar terminar, podemos obviamente entrar em contacto e responder essas questões, já olhando para o aviso e para a zona de que nos estão a falar, para responder de uma forma taxativa a esse tipo de questões. Pronto, de resto, parece-me não temos assim muito mais questões. Se calhar daria por encerrada aqui o webinar. Só há aqui algumas questões que são um bocadinho mais genéricas e depois também há outras questões que podem surgir, mas essas questões se calhar vamos deixá-las para responder mais a nível não pessoal, mas a nível mais individual, uma vez também para não fazer com que o webinar se estenda muito para lá da hora que estava prevista. E, portanto, resta-me agradecer a toda a gente
todos os ouvintes se não estiveram aqui a assistir ao nosso webinar, agradecer a todos os oradores que estiveram presentes connosco. A EFI Group, penso também, obviamente, a InfraSpeak encontra-se ao vosso dispor para qualquer tipo de dúvidas, esclarecimento de dúvidas, outro tipo de questões que não tenha sido possível durante esta sessão. Pronto, e resta-me aqui agradecer a vossa presença e esperar encontrar-vos numa próxima oportunidade. Obrigado a todos.